Antes disso, na decisão do ministro Moraes contra Jair Bolsonaro, são feitas menções às manifestações recentes de Donald Trump. Em uma delas, a carta em que o presidente norte-americano anunciou o tarifaço sobre os produtos brasileiros, inclusive é descrita como atentatória à soberania nacional. Na ordem também é citada a atuação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, acusado de buscar, junto ao governo dos Estados Unidos, a imposição de sanções contra autoridades. Nesse documento, o ministro Moraes relata o envio de cartas por Donald Trump com acenos a Jair Bolsonaro, movimento iniciado na segunda-feira com uma manifestação em que o presidente americano se referiu ao julgamento como uma caça às bruxas. Enfim, são esses os elementos que a gente tem destacado e refletido aqui. Mas, assim, essa manifestação, né, Cássio, parte de uma leitura, né? É uma tese, não dá para a gente afirmar que é exatamente isso. Agora, é preciso considerar quais outros aspectos em relação a esse entendimento da Suprema Corte, a esse movimento que muitos entendem, pelo menos desse grupo que aplaude as medidas determinadas hoje, como sendo um movimento contra a soberania nacional. Quais são os limites que a gente pode classificar como uma manifestação legítima de um grupo político, respeitando a liberdade de expressão, ao posicionamento político, até quando as críticas podem ser feitas, quando se passa de determinado limite para você afirmar, estão atentando contra a soberania de um país? Atentado à soberania de um país é um crime disposto no Código Penal, mas, como todos os crimes previstos no nosso ordenamento, ele é composto de diversos elementos. E é impossível nós determinarmos objetivamente se um crime aconteceu ou deixou de acontecer sem a análise destes elementos. E um dos principais elementos é o elemento que nós chamamos de subjetivo, relacionado à intenção, relacionado à vontade do sujeito ativo, que no contexto prático depende do que nós chamamos de dolo. E o dolo neste crime é exatamente você praticar atos que tenham a capacidade, que tenham o condão de impor risco à soberania daquele país. Então, quando nós falamos que alguém disse alguma coisa que possa representar, é necessário nós olharmos para esse alguém e extrair dois elementos. Primeiro, ele quis efetivamente atentar contra essa soberania ou não quis? E, em segundo lugar, esta pessoa, nestas condições, dizendo isso, tem a capacidade de efetivamente impor um risco à soberania, ou as pessoas só olharão para ela e dirão, é um maluco aí externando determinadas bravatas sem que elas tenham efetividade prática alguma. E por que eu digo isso? Porque nós falamos, e vale reiterar, são dois os sujeitos implicados nessa investigação. Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, não há, nos atos imputados a ele, qualquer coisa que nos faça crer que ele atentou contra a soberania do Brasil neste contexto todo. No que diz respeito a Eduardo Bolsonaro, existem elementos indiciários, portanto, existem elementos que fundamentam uma investigação, que se dê início a uma investigação para, ao final dela, as autoridades policiais determinarem, olha, ele tinha dolo, ele não tinha dolo, ele agiu nesse sentido, ele não agiu nesse sentido, ele tinha a capacidade de impor um risco à soberania ou, neste contexto, ele não tinha essa capacidade. Por quê? Eu disse, vale reiterar, objetivamente, de bate-pronto, é impossível nós determinarmos se há ou não há esse crime, especialmente pela sua complexidade, especialmente por todo o contexto e todos os elementos que precisam estar presentes para a sua tipificação. Então, o tarifaço por si só, o apoio ao tarifaço por si só, não configura este crime. Críticas, e o Koba bem disse, feitas a determinadas autoridades, por si só, não configuram a ocorrência desse crime. Inclusive, a situação hoje do Eduardo é uma situação sui generis, porque ele ainda é parlamentar, mas está
desvinculado do seu mandato. O parlamentar tem uma inviolabilidade na Constituição pelas suas opiniões, palavras e voto. Se ele, enquanto parlamentar, aprova esse tarifaço, por si só ele cometeu esse atentado, então são muitas as variantes a serem levadas em consideração e essas variantes só seriam determinadas ao final de uma investigação robusta e séria. Partir a investigação já da certeza que esse crime aconteceu não condiz com o nosso sistema investigatório e não condiz com as ferramentas democráticas do nosso processo penal. Pois é, Koba, só para lembrar a nossa audiência, porque nós falamos da carta que Donald Trump enviou para Jair Bolsonaro, e aí, naturalmente, a Suprema Corte Brasileira diz que essa carta é atentatória à soberania nacional. E aí há uma dúvida em relação ao que está descrito aqui nesse comunicado de Donald Trump. E aí vou abrir aspas para o presidente norte-americano. Ele inicia: caro senhor Bolsonaro, eu vi o terrível tratamento que você está recebendo nas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Este julgamento deve terminar imediatamente. Não estou surpreso em vê-lo liderando as pesquisas. Você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem o seu país. Compartilho o seu compromisso de ouvir a voz do povo. Estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, vindos do atual governo. Manifestei veementemente minha desaprovação, tanto publicamente quanto por meio de nossa política tarifária. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar oponentes políticos e acabe com seu ridículo regime de censura. Estarei observando de perto. Enfim, é uma carta forte, uma manifestação de uma figura muito importante. Agora, dá para considerar que é um ataque à soberania nacional, Koba? Olha, Canhato, você começou a ler aí, quando você começa a ler, não dá para saber se é o Trump falando para o Bolsonaro, se é o Lula falando para Cristina Kirchner, por exemplo. Não dá para saber exatamente de quem para quem é essa carta. Depois, com os detalhes, a gente vai entendendo. Mas a crítica a uma decisão da justiça de outro país, por mais que ela, de alguma maneira, não respeite a soberania, ela não tem o poder de atacar, de invalidar e de gerar efeitos na soberania do país destinatário do outro país. O Acácio estava falando aí sobre o que precisa para configurar um crime como os que são os crimes citados nesse caso. Tem uma coisa também, a gente precisa se lembrar que tem que ter condições de alcançar o resultado final, e não tem. Essa carta aí não ataca a soberania, a decisão do Supremo está valendo ainda. Tem gente presa ainda, tem gente ainda respondendo o processo. E vai continuar respondendo e pode ter carta em cima de carta, não vai mudar nada. Não está impactando a soberania. Os efeitos da decisão brasileira, por mais criticadas que sejam as decisões, estão válidas e permanecerão valendo. Ou seja, o crime de atentado à soberania do Brasil aí tem que ter, no mínimo, a possibilidade de gerar efeito contra a soberania. E não tem. Há um exercício muito interessante que é prever se isso tudo aí tem a questão de gerar o efeito no final diante da teoria do crime impossível, né? Eu posso querer ter muita vontade de matar alguém. Com uma bolinha de papel eu não vou conseguir. Se eu fizer isso, eu não vou responder por homicídio. É assim que funciona. Então o Eduardo, por mais que ele queira, ainda que tenha o dolo, não estou falando que tenha, mas ainda que tenha, em última razão, o dolo de atentar contra a soberania do Estado brasileiro, não é indo para os Estados Unidos para ficar falando que ele vai conseguir mudar as decisões brasileiras, justamente porque o Estado é soberano. E se todos aqui no Brasil, inclusive do Judiciário, tivessem a certeza e a convicção de que o Estado é soberano, simplesmente leriam essa carta, veriam as notícias, ouviriam o presidente americano e vida que segue. Próximo. Qual é o próximo processo? Qual é o próximo ato? Qual é a próxima audiência? E assim por diante. Quando o Estado brasileiro, em especial pelo Judiciário, entende que há aí um atentado contra a soberania, está, de alguma maneira, confessando fragilidade. De alguma maneira, está falando, isso está mexendo com a gente, isso está nos coagindo, porque um dos elementos, já que a gente está falando de elementos, um dos elementos da coação no curso do processo é que a autoridade se sinta coagida. E por que o ministro está se sentindo coagido, ou a autoridade da Polícia Federal, ou o Ministério Público possa estar se sentindo coagido diante de uma clara, evidente
utilização de um meio que não tem o poder de mexer com a soberania do Estado brasileiro e com a validade das suas ações, seus inquéritos, seus processos. São questionáveis. A gente fala isso aqui todo dia. Tem uma série de ilegalidades, na opinião não é minha, não, de um monte de gente e de um monte de gente técnica, capacitada, gabaritada, com os títulos necessários para fazerem essas críticas. Mas, mesmo criticando, as decisões estão válidas justamente porque o Estado é soberano e são decisões irretocáveis que não podem ser alteradas nem pela minha crítica, nem pela crítica do presidente americano Donald Trump. A Cássio vai fazer um complemento, né, Cássio? Uma complementação, até pegando um gancho no final do que foi dito pelo Koba. A carta, inclusive, não foi redigida, não há nenhuma prova que a carta foi redigida pelo Eduardo. A carta foi redigida por Donald Trump, que é presidente de outra nação. Se eventualmente nós considerarmos que esse crime aconteceu, ele, no contexto atual, seria imputado ao presidente norte-americano, que a rigor não seria punido pelo judiciário brasileiro. Se tivesse que ser punido, ele seria punido pelos mecanismos internacionais, de jurisdição internacional. Então tem este elemento a ser tomado em consideração, que ainda não foi discutido, mas Bolsonaro é defendido por um grande advogado. Neste momento ele tem uma defesa técnica e eu sou capaz de cravar que essa discussão também será tomada em conta. Pois é, pessoas aqui lembrando também de várias manifestações do presidente brasileiro acerca de episódios de outros países e não necessariamente esses países chegaram a acusar o presidente brasileiro de atentar contra a soberania nacional. Simplesmente entenderam que foi uma manifestação infeliz, mas foram manifestações feitas por ele. Agradecer muito, viu, as várias mensagens, Robson Barbosa Lopes, Regina Fazano, não é o Fazano do restaurante, não, é Fazano com Z. Também a Tânia Andrade Silva tá brava, mas Tânia, são as notícias do dia, a gente não tem o que fazer. Nilza Nagai, Josué Grande, Samuel, Almir Aparecido, muito obrigado pela audiência de todos. Você, Cristiano Beraldo, só para a gente encerrar essa reflexão sobre a carta de Donald Trump, se esse seria um instrumento para nós classificarmos como um atentado à soberania nacional. Não há de forma alguma como classificar isso como um atentado contra a soberania brasileira. E a Cássio trouxe, exemplos aqui da atuação do próprio presidente Lula e também a atuação do Partido dos Trabalhadores e pessoas muito ligadas ao então ex-presidente Lula, que foi condenado na Operação Lava Jato por fazer parte de um mega esquema de corrupção que financiava campanhas políticas com dinheiro roubado do povo brasileiro, destruindo a democracia brasileira. E essas pessoas foram procurar seus parceiros, conhecidos, seus contatos no exterior, em organismos internacionais, para dizer que o presidente, na época, ex-presidente Lula, era alvo de um complô, que Dilma Rousseff foi alvo de um golpe. E eles foram inventando essas narrativas e tentando repercutir essas narrativas junto a autoridades internacionais. Fizeram isso e passaram vergonha sozinhos. Não houve uma consequência interna no Brasil mediante essa atuação vergonhosa desse grupo. Mas as decisões foram tomadas pelo judiciário, quem tinha que ir para a cadeia foi para a cadeia e assim foi. Nesse caso, nós temos dois problemas diferentes. Um problema é a família Bolsonaro, sobretudo Eduardo Bolsonaro, e de uma certa forma o próprio Jair Bolsonaro, que vai estimulando, que olham para o Supremo Tribunal Federal e, em especial, para o ministro Alexandre de Moraes e ficam dobrando a aposta nos ataques. É como aquele entreveiro que acontece, de repente sai um sujeito armado e a pessoa que está desarmada, ela fica lá vendo que vai tomar um tiro e ninguém fica, seu bobão, seu isso, seu aquilo, fica xingando. O que você está achando que é? Só porque você tem essa arma aí? Você está achando que vai me dar um tiro e vai me matar? Sim, ele está armado, ele vai te dar um tiro e ele vai te matar. Então, diante desta descomunal diferença de forças entre o ministro que tem a caneta do Supremo Tribunal Federal na mão e a família Bolsonaro, eles estão dobrando a aposta contra aquele que tudo pode contra eles, que é diferente da atuação de Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro articulou de forma ativa, reconhecido por ele próprio,
a não realização da CPI da Lava Toga. Jair Bolsonaro vetou a lei que extinguiria a possibilidade de decisões monocráticas pelo Supremo Tribunal Federal. Foi vetado por Jair Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, todas as oportunidades que tem, se manifesta no sentido de dizer que não se deve confrontar o Supremo Tribunal Federal, é sempre um ora veja bem, não é bem assim, vamos apaziguar. Mas essa atitude dele é só dele, porque Eduardo está indo para o caminho contrário. E aí, dentro desse ambiente, Caniato, existe essa carta de Donald Trump, que obviamente, pelos acessos que o próprio Eduardo Bolsonaro tem à família de Donald Trump, através de seu filho, as pessoas ligadas ao governo Trump, Donald Trump está vendo que existe um problema grave no Brasil, até porque as suas empresas foram alvo de retaliação por parte do Supremo Tribunal Federal. Quando ele escreve essa carta, eu disse isso no início aqui, e quando essa carta veio à tona, e reafirmo, me pareceu um ato bastante mais egoísta de Donald Trump, porque ele estava ali colocando condições que afetam as suas empresas, essa atuação do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão, tomando decisões contra empresas norte-americanas, mas também colocou o Jair Bolsonaro no bolo, e o resultado é esse que a gente está vendo. Não vai resolver nenhum problema e deixará Jair e Eduardo Bolsonaro numa posição bastante pior do que eles estavam. Pois é, algumas pessoas mencionando que justamente esse episódio serve para mostrar o que tem acontecido por aqui. Uma pessoa até fez uma analogia como se o mundo descobrisse o que tem acontecido aqui, como aqueles episódios em que a vizinhança descobre que o marido maltrata a mulher. É como se o mundo tivesse descoberto uma situação que ninguém sabia. E aí o Sérgio Ricardo do Nascimento parabeniza o Beraldo pelo comentário que fez agora.